sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu quero te mostrar como fazer esse lindo tapete, esse maxi tapete super rústico. Esse nosso tapete aqui, ele tem 50 centímetros de largura e de comprimento nós temos 87 centímetros. Então, aqui a gente tem quase 90 centímetros de comprimento aqui nessa peça. Nosso ponto, ele é composto por ponto de bloquinhos de 3 pontos altos com um outro ponto que a gente chama de ponto X, que fazemos 2 carreiras de uma vez só. Então, num dia você consegue fazer uma peça como essa daqui. Essa aqui eu fiz trabalhando em etapas durante a videoaula, então você vai poder confeccionar o seu bem fácil, de forma bem prática, onde eu ensino todo o passo a passo aqui. Aqui nós usamos 3 cores de fios diferentes para poder ter esse resultado desse maxi tapete, porque é isso que faz render o seu trabalho, por ele ser aqui a gente trabalhar com fio bem mais grosso, a gente tem esse resultado. E é claro que a gente não teria esse resultado se a gente pegasse um fio de uma espessura maior. A junção desses 3 fios faz com que a sua peça fique diferenciada. Então, o material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje, vou te mostrar aqui. Esse que eu estou te mostrando aqui é o fio Color número 6 da Supremo Fios. Nós vamos usar o fio Color Brilho, tá? Vamos usar o fio Color Brilho, que é esse novelinho aqui, tá? Que tem esse brilhinho. Então, eu vou usar ele na cor cru para fazer essa peça, tá? E vou usar outros 2 fios para trabalharmos juntos, que é o fio Alento. Um deles é a cor marrom amêndoa e a outra cor é essa cor aqui, que é a cor chocolate. Se você não encontrar, não tem problema, pode usar aí as cores de sua preferência também. Então, aqui, deixa eu te mostrar o que nós vamos usar aqui de cores, tá? Então, vou usar o cru do Color com brilho, vou usar aqui a cor chocolate e vou usar a cor aqui também marrom amêndoa, tá? Olha só. Vou trabalhar com esses 3 fios ao mesmo tempo, que vai dar esse contraste maravilhoso na nossa peça. Então, pra gente fazer aqui, você vai precisar de 2 novelos do Color com brilho cru, tá? Se você não tiver o Color, pode ser o Barbante Supremo número 6 também. Você tem a opção de usar esse daqui, número 6, ele é sem o brilho, mas dá um efeito também similar à espessura que a gente vai ter, tá bom? Então, fica a seu critério qual você quer usar. Então, para darmos continuidade aqui, vamos usar uma agulha para crochê 6 milímetros, trazer aqui mais perto para você ver. Vou precisar também de uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para remates. Por que uma agulha tão grossa, né? 6 milímetros? Porque nós vamos trabalhar aqui com 3 fios ao mesmo tempo. Então, se a gente vai trabalhar com 3 fios ao mesmo tempo, a gente precisa de uma agulha que passe aqui, certo? Que a gente consiga tecer os pontos, sem sobrar fio, sem desfiar, tá? Então, vamos lá. 2 unidades do fio Color Brilho cru com brilho dourado, tá? Ou um cone de Supremo Barbante número 6, ok? Vou precisar aqui de 2 alentos, um na cor marrom amêndoa e o outro na cor chocolate. Ou você pode usar as cores de sua preferência para fazer suas peças, ok? Então, agora, vamos para a aula para começarmos o nosso maxi tapete. Vamos iniciar nossa peça aqui com um total de 50 correntes, ok? Então, fiz aqui 50 correntes. Tô usando a agulha número 6 milímetros, como eu disse a você, olha só, 6 milímetros. Então, e os 3 fios ao mesmo tempo, ok? Então, vou laçar aqui meu fio 2 vezes, vou voltar na 5ª corrente, a que está na agulha não conta, 1, 2, 3, 4, a 5ª corrente. Insiro, trago o meu fio, laço, tiro apenas 2 voltas, ok? Laço o meu fio,
pulo aqui um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto aqui, no caso, tiro apenas 2 voltas e ficaram aqui 4 voltas na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Quando eu digo laço, tiro 2, é essas 3 alças aqui, esses 3 fios, eles equivalem a um fio só, ok? Então, por isso, estou trabalhando dessa forma. Uma corrente e um ponto alto aqui na junção desse meu ponto. Ficando desta forma aqui, olha só. Vendo? Laço meu fio 2 vezes, venho aqui no próximo ponto, trago meu fio, laço, tiro 2 alças. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, pulo 1, venho para o próximo espaço, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2, ficando desta forma aqui. Uma corrente e um ponto alto aqui na junção do meu ponto. Lembre de pegar sempre os 3 fios ao mesmo tempo, né? Para você conseguir ali deixar a sua peça certinha. Novamente, laço o meu fio 2 vezes, venho aqui no ponto seguinte, trabalho a metade de um ponto alto, laço o meu fio, pulo uma corrente de base, vou na próxima, faço a metade do meu ponto novamente, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Uma corrente e um ponto alto aqui nesse meu espaço, ok? Ficando assim. Novamente, laço o meu fio 2 vezes, vou aqui no ponto seguinte, insiro a minha agulha, trago meu fio, laço, passo 2 voltas, ok? Laço meu fio, pulo um ponto, vou no próximo, trago meu fio, laço, passo 2. Agora, laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. Trabalho aqui uma corrente e um ponto alto aqui no último ponto. Ficando assim. Então, nós vamos trabalhar essa carreira até o final. Vamos fazer aqui esse ponto até o final da nossa carreira. Voltei aqui, terminei a carreira, certo? Olha só como fica. Das minhas 50 correntes, no último ponto, até aqui deu 49, no último ponto eu trabalho um ponto alto duplo. Laço o meu fio aqui 2 vezes, né? Olha só, 1, 2, insiro a agulha na última corrente, trago o meu fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro o resto, ok? Ficando assim. Vamos subir agora 1, 2, 3, 4 correntes, viro a minha peça, venho aqui dentro desse espaço aqui do meu ponto X e trabalho aqui 1, 2 e 3 pontos altos aqui dentro, sempre pegando todos os fios, ok? Laço meu fio, vou para o próximo espaço aqui dentro desse ponto X aqui, no caso desse vizinho, e trabalho mais 3 pontos altos, sem fazer correntes de separação, ok? Então, trabalho os 3 pontos altos. Sempre pegando os 3 fios ao mesmo tempo. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos, todos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. Para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha como vai ficando. Laço meu fio, vamos para o próximo espaço,
mais 3 pontos altos aqui dentro desse meu espaço, exatamente como eu tô fazendo aqui desde o início da minha carreira, olha só. Trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui até o final da carreira e já volto para mostrar. Trabalhei minha carreira aqui de bloquinhos de 3 pontos altos. Para finalizar, faço uma corrente e aqui nessa alça maior, um ponto alto. Ficando desta forma aqui a nossa carreira. Trabalho 4 correntes, agora eu vou repetir essa primeira carreira que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4 correntes, viro a minha peça, laço o meu fio 2 vezes, venho aqui nesse espaço, trabalho a metade de um ponto alto, laço o meu fio, vou para o próximo espaço aqui e trabalho a outra metade do ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço uma corrente e um ponto alto aqui na junção do meu ponto. Laço o meu fio 2 vezes, venho aqui no mesmo espaço, trabalho a metade de um ponto alto. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho a metade de um ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço uma corrente e trabalho um ponto alto aqui na junção do meu ponto. Se você quiser pegar na agulha desta forma aqui, fica até mais fácil, olha só. Laçamos o fio 2 vezes, inserimos a agulha no mesmo espaço, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trago o meu fio. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço uma corrente e um ponto alto aqui na junção do meu ponto. Olha só. Então, vai ficando desta forma aqui, a nossa segunda carreira, tá? Então, eu vou repetir essa carreira aqui de baixo. A diferença é que agora eu vou pegar neste ponto aqui e nesse aqui, ok? Cheguei, então, aqui ao final, olha só. Para finalizar aqui a minha carreira, laço meu fio 2 vezes e trabalho um ponto alto duplo. Então, agora, a gente vai repetir essa e essa carreira, essa e essa. Então, a gente só vai fazer repetição. Para começar, a gente inicia com 4 correntes, aqui. Viramos a nossa peça, venho aqui nesse espaço e trabalho o meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço o meu fio, venho pro meu... Aliás, não faço corrente aqui, aqui não tem correntes, para passar pro próximo bloquinho de 3 pontos, tá? Normalmente eu trabalho assim, e aí é o hábito de colocar correntes, mas nesse ponto aqui, a gente não trabalha com 3 correntes ali, de um bloquinho para o outro, tá? Sempre vai puxando o fio, pra poder ficar certinho os 3 fios, pra não ficar nada embolado, tá? Então, a gente vai trabalhando desta forma aqui, ok? Vamos ajustando e trabalhamos assim. Então, aqui a gente vai repetir essas 2 carreiras, né? A gente vai trabalhar isso por algumas carreiras dessa forma. Então, eu vou dar continuidade aqui, trabalhar minhas carreiras. Daqui a pouco eu volto para mostrar pra gente fazer um acabamento. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas carreiras de ida e volta. Então, fiz aqui um total de 35 carreiras. Gente, 35 carreiras num fio normal não dá muita coisa. Mas aqui nesses 3 fios juntos, dá bastante, viu? Fica uma peça bem grande, tá? Vou tirar aqui a medida só pra você mais ou menos ter ideia. Então, no meu ponto aqui, olha só, já deu
80 centímetros, tá? 80 centímetros de comprimento, já deu aqui. Agora, nós vamos fazer um biquinho para finalizar. Poderia usar como franjas? Poderia, mas acho que um biquinho fica mais interessante aqui na nossa peça, certo? Então, agora, vamos dar continuidade aqui. Então, depois que você fizer ali as suas 35 carreiras, vamos fazer aqui uma corrente e vamos seguir trabalhando nesta lateral aqui da peça, certo? Então, vou posicionar ele aqui para ficar mais fácil. Vamos trabalhar nessa lateral aqui. Então, terminei aqui, né, no caso. Aliás, não vou trabalhar nessa lateral, por quê? Nesta aqui, porque os meus pontos altos, eles estão do lado avesso, então, eu preciso voltar e trabalhar aqui desse lado, para que os meus pontos altos fiquem do lado direito, aqui, esses pontos altos aqui, e, consequentemente, a peça fique mais bonita, certo? Então, mantenho aquela mesma corrente, tá? Mantenho a mesma corrente, ok? Faço aqui um ponto baixo no meu primeiro ponto, nesse aqui, certo? Laço o meu fio e venho nesse espaço aqui e vou trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos aqui dentro desse meu espaço, ok? 6 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo aqui dentro do meu próximo espaço. Uma correntinha, e dentro desse meu outro espaço aqui, vou soltar aqui um pouco mais de fio para eu trabalhar. Dentro desse meu outro espaço, eu vou repetir os meus 6 pontos altos. Então, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Feitos 6 pontos altos, faço uma corrente, cuido aqui para não escapar os meus fios, vou dentro do meu próximo espaço e trabalho um ponto baixo. Aqui, se o fio ficar ali, você puxa ele, porque você precisa trabalhar com os 3 fios, ou seja, ou você desmancha, ou puxa ele ali para ajustar, ok? Uma corrente e segue trabalhando dessa forma. Então, um bloquinho a gente vai ter com 6 pontos altos, o outro vai ser ponto baixo. Pontos altos, ponto baixo. Exatamente como eu tenho nessa variação aqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar nessa parte aqui. Trabalhei aqui, então, para chegar desde aqui do meu início, para chegar aqui no final. Então, aqui no final, a gente vai trabalhar uma corrente e um ponto baixo aqui no último espaço, ok? Uma corrente, vou virar a minha peça, agora sim eu vou trabalhar aqui nesta lateral da peça. Então, se você observar aqui, ó, fica bem legal esse biquinho, fica bem básico, tá? Sem ideia do que fazer, faz esse biquinho que fica super legal. Feito isso, eu laço o fio, vou pular esse ponto aqui e venho para esse espaço que eu tenho aqui. E vou trabalhar os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, ok? Você vai observar que no canto nós não teremos aqui bloquinhos de pontos altos, apenas ponto baixo. Fiz os 6 pontos, faço uma corrente, venho aqui para a próxima alça, um ponto baixo. Uma corrente, laço o meu fio, venho para o meu próximo espaço aqui.
vou trabalhar aqui os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou voltar, olha, ficou um fiozinho aqui de fora, então eu vou voltar, desmanchar. Isso pode acontecer quando você estiver tecendo a sua peça, então é importante você sempre ficar de olho ali, identificar para poder fazer isso, tá? Caso perceba que ficou uma argolinha, desmancha e volta, refazendo, tá? Então, trabalhei aqui os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. Vou para a próxima alça, prendo com ponto baixo, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, olha só. Ele ficou mais esparramadinho, certo? Aqui, do que esses aqui que a gente tem. Então, se você quiser que ele fique mais junto, eu vou te mostrar como você faz. Caso você não se importe, por exemplo, tá legal desse jeito, você acha ok, pode prosseguir dessa forma. Caso você ache, não, está muito esparramado aqui, estão muito abertos esses pontos, quero algo mais parecido com esse daqui, que seja mais juntinho. Então, você vai fazer da seguinte forma. Você vai terminar o seu ponto baixo aqui, vai fazer uma corrente, né? E ao invés de pegar aqui nesse espação, você vai pegar aqui dentro desse ponto aqui, ó. Vou colocar a agulha aqui para você ver, tá vendo? Dentro desse ponto. Aí, você vai trabalhar os seus 6 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, ok? Você vai notar que eles ficaram mais juntinhos do que a gente fez anteriormente, certo? Uma corrente e vai para o próximo ponto, que este aqui é como se você estivesse fazendo aqui dentro, né? Então, você vai para o próximo ponto e prende com ponto baixo. Faz uma corrente e vamos lá, pulando o ponto, indo aqui nesse espaço aqui, para trabalhar os seus 6 pontos. Dentro ali dos pontos, né, a gente trabalha aqui desse espaço, ou você pode trabalhar puxando para cá e trabalhar aqui, ou você puxa esse ponto um pouco para cá e trabalha os seus 6 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só. Fica bem mais bonitinho, né? Então, feitos 6 pontos, você vai trabalhar aqui uma corrente, vai pular aqui, no caso, esse seria aqui, vai pular um ponto e vai para o próximo, prender com ponto baixo. Olha só. Se a gente prendesse aqui no da frente, ia ficar muito grande, certo? Então, a gente pulou apenas esse e fizemos o ponto aqui. Uma corrente, agora a gente pula esse ponto inteiro e vamos vir em cima desse espaço aqui, deste ponto, para trabalhar os outros 6 pontos altos. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só. Uma corrente,
pula esse meu espaço aqui e venho para esse trabalhar com ponto baixo. Uma corrente e venho para esse espaço aqui trabalhar meu bloquinho de 6 pontos altos. Então, aqui, desta forma, eu vou trabalhar até completar a minha carreira. Então, vamos trabalhar aqui para fazermos aqui os nossos bloquinhos. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, por todo aqui o comprimento da minha peça, né? Iniciamos aqui, trabalhei aqui todo o comprimento, chegando aqui neste canto. Olha só. Deu bem certinho, tá? Quantidade de carreiras, quantidade de pontos, não precisou fazer nenhum improviso. Então, eu cheguei aqui... Vamos finalizar, fiz o meu último bloquinho de 6 pontos. Vou lá aqui na base do meu ponto e prendo com ponto baixo, ok? Ficando assim. Agora, vamos começar a tecer nessa parte aqui. Então, a mesma quantidade de pontos aqui que a gente tem desse lado, nós vamos precisar ter desse lado também. Então, qual que é a dica que eu dou para você? Dobra sua peça, uma em cima da outra aqui, olha só. Então, se o último ponto deu aqui, você vai tendo noção mais ou menos aonde você tem que introduzir cada leque, né? Cada bloquinho aqui, para poder ficar com os pontos iguais, certo? É uma dica que eu sempre uso aqui nos meus trabalhos, ok? Então, fiz o ponto aqui, você vai observar que nós temos a mesma quantidade aqui de pontos que a gente tinha na carreira anterior, que é essa primeira aqui. Então, a gente vai trabalhar igual. O leque aqui, né, no caso, 6 pontos, no próximo espaço aqui, no próximo ponto, o nosso ponto baixo. Aqui o nosso leque, aqui o nosso ponto baixo. Se é a mesma quantidade que eu tenho em cima, é a mesma que eu vou ter aqui embaixo. Então, só pra gente finalizar aqui, ao invés de pegar lá no pé do ponto, pega aqui, tá vendo? Dentro dessa alça maior zona aqui, vai ficar melhor, ok? Feito isso, faz uma corrente e já vem aqui pra dentro desse espaço, trabalhar os seus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, ok? Uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço. Uma corrente, vou para o meu próximo bloco aqui, para o meu próximo espaço, laço meu fio e trabalho mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Faz uma corrente, ponto baixo no próximo intervalo, ali no próximo bloquinho, uma corrente e sigo trabalhando desta forma. Então, aqui eu vou ter a mesma quantidade de pontos, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos aqui, né? Como nós trabalhamos em carreiras retas, então, vai dar bem certinho. Depois que você terminar essa carreira aqui, você segue trabalhando nesta outra lateral, exatamente como você fez desse lado aqui. Não tem segredo, é só você trabalhar igual. Ver a mesma quantidade aqui que você fez de bloquinhos e fazer do outro lado igual. Terminei aqui toda a minha peça, tá? Trabalhei por toda a volta. E agora, vou fazer um simples acabamento. Se você não quiser, não precisa fazer mais nada, sua peça já está completa. Mas, se você quiser fazer mais uma carreira ainda de acabamento, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou fechar
com ponto baixíssimo onde eu comecei, tá? Aqui da minha peça. Se eu quiser deixar mais harmonioso também, eu posso fechar bem aqui embaixo, com baixíssimo. Em seguida, em cima do ponto baixo, eu faço um ponto baixo e trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, certo? Venho aqui no meio dos meus 6 pontos. É no meio mesmo, sabe? Não é dentro da alcinha, é no meio. Faço um ponto baixo, 3 correntes, um ponto picô, um ponto baixo no mesmo lugar, aqui embaixo no meio, 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo que eu tenho aqui na junção de um leque para o outro. Olha só. 3 correntes novamente. Identifico aqui o meio dos meus pontos, é bem aqui no meio mesmo que eu vou trabalhar, não é em cima do ponto. Faço o ponto baixo. Trabalho 3 correntes. Para fazer um ponto picô. E no mesmo espaço aqui embaixo, outro ponto baixo. 3 correntes. E vamos lá em cima do ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes. E recomeço fazendo aqui todo esse processo. Olha só como vai ficando aqui, vai ficando apenas um biquinho aqui de picôzinho pra gente trabalhar. E as 3 correntes, elas vão ficando bem justas aqui na minha peça, ok? É só pra gente trabalhar aqui mesmo, tá? Vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Cheguei, então, aqui ao final, trabalhei por toda a volta fazendo os meus pontos, né? Agora, vou finalizar com ponto baixíssimo onde eu comecei. Aqui. Vou cortar aqui o meu fio. Vou passar meu fio aqui todo pra frente. Vou inserir a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei. Vou pegar esse fio, vou jogar ele todo lá pra trás. E agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria pra poder fazer aqui o arremate desse e do fio inicial, e em seguida eu volto para mostrar. Terminei aqui, então, de fazer todos os arremates, aí quando você estiver trabalhando, dá uma arrumadinha aqui só nos pontos picôs para ele tomar forma, e a sua peça fica linda desse jeitinho aqui. Olha só que grande que fica, então, a gente tem uma peça de 50 centímetros de largura. Aqui no vídeo pode parecer pequeno, né? Mas a gente tem 50 centímetros aqui de largura por 87 de comprimento. Então, a gente tem uma peça super grande, bem bonita e muito versátil também. Pode ser usado em qualquer ambiente da casa. Então, esse maxi tapete, você vai adorar tecer ele, principalmente porque ele é feito com uma agulha um pouco maior. Então, você tem aqui um rendimento. Em um dia, você faz uma peça como essa aqui, desse tamanho, porque rende bastante. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!